Você já deve ter visto algumas pessoas falando como que a inteligência artificial ela não é semelhante ao humano. Apesar do nome inteligência, a gente sabe que o processo que ela realiza não se trata de fato de um processo de inteligência. E você já parou para pensar então no que difere o pensamento humano da inteligência artificial? Né? Quais são as características do pensamento humano e da inteligência artificial e o que seriam essas diferenças? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essas diferenças, especialmente para tratar sobre a relação que nós temos com essas tecnologias e até num certo sentido aqui da dependência, como eu costumo falar, da dependência tecnológica, não no sentido de criar um maniqueísmo, né, de bom e ruim, bom e mal, ou certo e errado, e muito menos algo como superior ou inferior. Não é nesse sentido, nessa lógica que eu quero desenvolver esse pensamento com vocês. Mas realmente gostaria de tratar sobre esse tema porque eu acho um tema interessante de se pensar, né? O que de fato diferencia a nossa inteligência dessa inteligência, ou o nosso pensamento, do que se chama, então, de inteligência artificial. E para poder desenvolver esse pensamento, esse raciocínio aqui com vocês, eu dividi o vídeo em 3 partes, né? Na primeira parte eu vou falar sobre a redução do pensamento, na segunda sobre essa desvalorização dos afetos, e a terceira sobre a perda da criatividade, certo? Então, vamos lá? Bem, para poder começar a falar sobre a questão da redução do pensamento, como aqui eu estou trazendo, né? Eu estou falando de uma redução do pensamento ao cálculo ou às correlações. O que eu quero dizer com isso? Que o pensamento humano, a sua origem se dá nos afetos. Ou seja, para que nós possamos pensar, né, a maneira que a gente utiliza para poder pensar, a gente se baseia sempre nos afetos. Já que nós temos um corpo, e esse corpo é um corpo sensível, né, e a nossa relação com o mundo é mediada pela maneira que a gente se relaciona com esse mundo, ou seja, pela maneira como sentimos e pela maneira como percebemos o que sentimos, então o nosso pensamento, ele tem na sua origem os afetos, ele tem nas origens as sensações. Ou seja, o pensamento humano ele está vinculado com os afetos e com as sensações. Começamos dessa maneira, com as sensações, com os afetos, e a partir da nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de desenvolver esses pensamentos iniciais, ou essas ideias, ou essas noções iniciais, aí sim vamos construindo teorias, argumentos e conceitos e tantas outras coisas que nos ajudam então a compreender ainda mais aquilo que sentimos. Até porque uma teoria abstrata, né, quando podemos dizer assim, né, é uma teoria que ela não se baseia nos afetos, ela não se baseia naquilo que sentimos. Ou quando lemos algo que não nos toca, é porque de fato ele não, talvez, tenha ali algum afeto ou não mexa, né, com os nossos afetos. O que eu quero dizer, então, é que o pensamento, na sua base, ele vai surgir a partir das sensações, né, de um processamento dessas sensações. Mesmo a partir de uma explicação biológica, neurocientífica, ou voltando até mesmo nas tradições filosóficas, seja com Platão, que ele vai falar sobre o patos, né, ou até o Descartes, né, vai trazer um pouco desse campo aqui, mas eu gosto muito do Spinoza, né, que ele fala sobre o paralelismo mente-corpo, né, o Spinoza tem uma visão ainda mais interessante sobre essa relação mente-corpo, onde ele traz muito dessa importância do corpo, né, e essa relação corpo e mente, corpo e alma, e por consequência até mesmo o pensamento que temos. Por outro lado, a máquina ela não pensa dessa mesma forma, até porque a máquina não sente. E não se trata de dizer, então se um dia alguém desenvolver tecnologias de sensação para a máquina, como algumas já têm, por exemplo, sobre temperatura, sobre umidade, para que consiga, né, ter sensações até mesmo visual, né, coloca uma câmera, coloca algo que capta um som e por aí vai, então a partir de então ela vai começar a pensar. Novamente, também não se trata dessa comparação, porque não é assim que funciona, né? De fato, o computador, a máquina tecnológica, pensando nesse sentido, ela é outra coisa. E sendo outra coisa, ela, por consequência, vai pensar de maneira diferente. Mesmo que a inteligência artificial ela tenha sido construída lá desde a sua origem, né, a partir dessa compreensão e comparação com o que se entende enquanto inteligência humana, ainda assim não se dá da mesma maneira. Até porque, falando agora especialmente, né, sobre as inteligências artificiais contemporâneas, ou o que a gente pode cada vez mais especificar, né, para as mais comuns e famosas, como o ChatGPT da vida, né, que é uma inteligência artificial generativa e que ela se baseia em modelos de linguagem, né, de larga escala, ou seja,
elas vai utilizar exatamente, né, de cálculos, né? Ela vai se utilizar então de probabilidades, né, de análises probabilísticas para poder entender o que ela vai gerar a partir daquilo. Ou seja, ela vai construindo uma espécie de inteligência, né, a resposta àquilo que nós perguntamos ou né, aquilo que colocamos enquanto problema para que ela responda, a partir de correlações. Ela vai chegando em correlações extremamente fortes na maneira, no sentido de vou tentar produzir algo que parece, né, o que parece que será entendido, né, aquilo que parece que será compreendido, aquilo então que a gente vai entendendo que tem uma aparência, né, boa ou que será compreensível ou compreendida, né, pelos humanos e daí por diante. Então, a nível de texto, especialmente, a gente vê que as inteligências artificiais elas têm cada vez mais conseguido cumprir essa função, já que a elas são dadas, né, bancos de dados enormes, né, assim, vão pegando dados de todo mundo sem pedir permissão, sem pagar direito autoral, sem nada, né, elas vão utilizando, então elas vão trabalhando essas probabilidades, essas estatísticas, e quanto mais esses cálculos também forem pensados de maneira mais interessante, mais elas vão chegar nisso. Só que aí percebam, né, porque a gente entra no ponto também, um ponto 2 do pensamento humano, que seria essa dimensão da criatividade, né, que a gente vai falar mais pra frente. Então, já antecipando aqui esse ponto, perceba a diferença, né, porque se a inteligência artificial, que a gente está falando dessa máquina dos computadores, ela sempre se baseia em dados prévios e ela sempre tenta parecer aquilo que nós vamos achar agradável, então essa dimensão da criatividade a gente já percebe que ela é reduzida, né? E se ela não tem como uma base, né, os afetos, até porque quando a gente fala sobre a sensação, é sobre o ato de sentir, né? O ato de sentir não é sentir uma coisa, é sentir uma infinidade de coisas as quais nós somos capazes de sentir, e ainda digo infinidade, né? É uma infinidade limitada, né? Porque nós, humanos, temos um corpo limitado pela nossa base biológica, assim, limitado que eu digo porque outros animais terão outras capacidades que nós não temos, por exemplo, né, de sensação e percepção e por aí vai. Enfim, o que eu quero dizer é exatamente o quanto que a diferença aqui do pensamento humano, ou da maneira como nós pensamos, ele de fato tem sido reduzido, porque na nossa cultura atual, quanto mais utilizamos, ou existe todo esse marketing em cima da inteligência artificial, é como se essa forma de pensar, né, a da inteligência artificial, fosse a melhor forma, a melhor maneira de resolver os problemas, de agir, né, ou continuamos afirmando que isso é uma inteligência, sendo que a inteligência, no seu sentido mais clássico, não seria possível se pensar uma inteligência de máquina, né? Esse próprio nome, ele é um nome marqueteiro, ele é um nome marqueteiro, porque a inteligência, ela é uma qualidade animal, né? E especialmente, a gente pode dizer, aqui, né, a gente tem um salto nessa qualidade nos humanos, porque é aquilo que apenas um organismo que a gente entende enquanto um organismo vivo, é capaz de realizar, né? Porque ele está buscando resolver os seus problemas, né? Mas aí a gente precisa passar para o ponto, né, 2, que seria exatamente por que fazemos isso. E o porquê é porque cada vez mais temos desvalorizado, né, os afetos. Quando eu falo aqui sobre desvalorização dos afetos, eu não quero falar de uma novidade, né? Porque na própria história da filosofia, na história da humanidade, digamos assim, se a gente for pegar aqui 2 autores que viveram num período próximo, e eles foram contemporâneos em parte, que foi o René Descartes e o Baruch de Spinoza, eles já estavam discutindo isso, sobre essa desvalorização dos afetos. O Spinoza mesmo já escrevia alguns textos, no qual ele falava que a filosofia cartesiana, quando houve a separação corpo e mente, ou corpo e alma, né, para o Spinoza, havia essa desvalorização do corpo. Até porque para o Descartes, né, o corpo, sendo a fonte das sensações, era aquilo que enganava o pensamento racional, era aquilo que atrapalhava, era aquilo que iludia, era aquilo que, né, só seria prejudicial, né, em certa medida, para o pensamento racional poder florescer. E
o Spinoza já falava sobre essa desvalorização do corpo, essa desvalorização dos afetos. Então, enquanto o Descartes, né, afirma que ele penso logo sou, ou penso logo existo, talvez uma frase spinozana ou espinosista, né, poderia ser sinto logo sou, porque se dependemos dos afetos, se a base da nossa existência, a base da nossa compreensão da existência é o corpo, né? Então, para que a gente possa, inclusive, pensar, primeiro a gente precisa sentir, né? Então, nós não sabemos o que pode o corpo, como vem essas frases assim, né, que são atribuídas ao Spinoza, como alguns autores, como o próprio Gilles Deleuze, né? Não sabemos o que pode o corpo. Então, existe essa supervalorização da consciência ou de uma certa racionalidade e uma extrema desvalorização dos afetos e das sensações. E essa tradição, ela não parou lá no século XVII, né, ou como já vinha começando antes, né, porque era uma supervalorização da alma e uma desvalorização do corpo. O corpo é aquilo que peca, é aquilo que erra, é aquilo que falha. A alma não. A alma é aquilo que nos conecta à perfeição, à divindade, por aí vai. Os discursos começam assim. Quando vai chegando o período iluminista, ele apenas se atualiza, porque é a razão, né, é o conhecimento que vai iluminar as coisas. E segue muito dessa tradição em que o pensamento, a razão, a lógica é o que vale. E isso é a tonalidade da nossa sociedade, né? Do nosso modo de vida atual. É sempre no campo da razão, ou sempre no campo do conhecimento, como se fosse uma divisão aqui, né, do corpo, uma divisão dos afetos, uma divisão disso. E as nossas relações sociais, elas são mediadas dessa maneira. É sempre nessa dimensão, é sempre nesse campo em que os afetos são desvalorizados e a razão, ou uma certa ausência de afetos, né, ou os afetos têm que ser deixados de lado, têm que se tornar ausentes para que algo possa aparecer de maneira superior ou melhor. E a nossa comunicação, por exemplo, inclusive pelas próprias máquinas, né, pelas máquinas aqui, muito do que nos é demandado é essa racionalidade. E o interessante, né, que não vai ficar para esse vídeo aqui, mas que eu gostaria muito de discutir também, é como que as máquinas, ou a nossa comunicação por via das máquinas, exclui tanto os nossos afetos, né, ou deixa isso de fora em boa medida, porque o que eles gostam que a gente faça são as nossas ações, que a gente expresse e fale e tal, e entre sempre nessa dimensão, deixando o corpo de lado cada vez mais, o corpo de lado porque são as máquinas, as máquinas, as máquinas. Primeiro, como se não houvesse uma relação corpo-máquina, né? Então existe uma espécie de desvalorização do corpo, como se não fosse uma relação corpo e máquina, como se então o que estamos produzindo é um produto dessa relação, né? E segundo, que é importante também notar, né, que houve uma espécie de efeito rebote nesse sentido, porque como a nossa relação com as máquinas atualmente tem se tornado cada vez mais velozes, né, como o nosso uso das tecnologias ele tende a uma aceleração dessa velocidade, né, a comunicação é acelerada, o consumo de conteúdo é acelerado, os conhecimentos transmitidos têm que ser cada vez mais acelerados, né, meus vídeos, por exemplo, que são de 20 minutos, são considerados vídeos longos e por aí vai. Eu digo isso não como um juízo de valor, porque eu também muitas vezes vou preferir, ou vou consumir conteúdos mais rápidos, né? Mas como que nós vamos entrando nessa nova dinâmica da aceleração, e nessa dinâmica da aceleração, esse pensamento humano, ou esse pensamento racional humano, ele sequer é demandado. Então, ao mesmo tempo que existe uma desvalorização dos afetos, existe que a nossa comunicação atual, exige, né, da nossa comunicação atual, principalmente os afetos. Tanto que nossa relação com as máquinas, como eu falei dessa relação corpo-máquina, ela tem sido cada vez mais demandada os nossos afetos, né? Tanto que essas grandes empresas de tecnologia, o que elas buscam compreender e captar em nós são os nossos afetos. Como nos sentimos diante de tal conteúdo, como nos sentimos diante disso ou daquilo, para que então possa existir uma espécie de controle sobre o nosso comportamento via os afetos. Ou, como eu falei em outro vídeo, sobre o capitalismo das emoções. Como que no capitalismo atual, o que tem sido explorado cada vez mais são as emoções, em vez da razão. Então, se a razão um dia foi pensada como o futuro, ou como a coisa mais nobre, a coisa mais pura e verdadeira, hoje ele perdeu esse valor, né? Pelo menos um valor cultivado socialmente.
Porque hoje o que importa são as respostas emocionais rápidas, o que importa são as reações emocionais, são aquilo que está muito mais ligado dos afetos, né? E aí por isso que eu trouxe como esse terceiro ponto a perda da criatividade, porque assim a gente vai entender essa relação entre quanto menos quanto mais valorizamos o pensamento e quanto mais também desvalorizamos, né, aqui o afeto, o que sobra nisso? Porque se a gente tá cada vez mais perdendo, digamos assim, né, como se houvesse um valor, mas perdendo essa capacidade de pensar de maneira que não seja correlacional, ou que não seja estatística probabilística, e quanto mais também perdemos, né, ou nos desconectamos dos nossos afetos, o que resta para a criatividade? Bom, se você chegou até aqui, é porque por algum motivo você gosta dessas discussões, né? Então não deixa de conferir abaixo tanto o meu Substack com cartas em que eu introduzo certas ideias e a partir de livros, né, sobre esquizoanálise, e também deixa de conferir aqui a formação Ciberesquizo, em que eu vou trazendo uma visão de uma ciberpsicologia crítica baseada na esquizoanálise, né? Então eu estou tentando formar uma comunidade de pessoas interessadas em aprender e discutir isso. Lá eu estou e pretendo gravar mais cursos, né? Ela já tem um curso, mas eu pretendo gravar mais cursos para que fortaleça cada vez mais essa comunidade que busca estudar e desenvolver conhecimentos, né, e práticas sobre isso. Bom, mas voltando aqui sobre o tema acerca da criatividade. Se então, como eu falei, né, nós estamos desvalorizando o pensamento, né, racional aqui dessa forma, e ao mesmo tempo desvalorizando a próprio contato, a conexão que nós temos com os nossos afetos, onde há espaço para a criatividade? Se a gente sempre tem que decidir entre opções que já foram prontas, então onde há espaço para a criação? Se, então, diante de problemas, nós buscamos uma resposta única, ou que alguma inteligência artificial, ou que algum buscador ou algo nos responda imediatamente, onde há espaço para o questionamento? Onde há espaço para a problematização? Onde há espaço para o desvio? Ou seja, né, uma espécie de faculdade de criação, né, de criatividade, tem sido perdida. Essa capacidade de ter isso tem sido perdida. Então, quando a gente fala também sobre dependência tecnológica, muitas vezes a gente entra nesse ponto. Porque como essas máquinas das quais nós nos relacionamos tão bem, né, elas suprem muito daquilo que faz com que a gente passe os nossos dias, sigamos e vamos adiante, né? Seja o rolar da plataforma, seja a inteligência artificial que te dá as respostas, seja isso ou aquilo, onde que entra a nossa capacidade de nos expressar, a nossa criatividade, de tomar ou de se apropriar daquilo que a gente usa, ou dessas máquinas às quais nós conectamos aos nossos corpos, né, que nos relacionamos com elas. Cadê o espaço para isso? Cada vez menos a gente encontra esse espaço, né? Cada vez menos a gente vê essa possibilidade de criatividade. E é ainda mais interessante porque cada vez mais somos cobrados disso na sociedade, né? Que precisamos ser criativos, precisamos desenvolver a criatividade das crianças. E cada vez menos, né, você vê que de fato esse espaço é colocado. Que aquilo que é colocado como criatividade, será que é criativo mesmo? Ou será que é uma reprodução do mesmo? Da mesma coisa? Ou uma repetição daquilo? Né? E isso está expresso em todos os âmbitos da nossa sociedade. Desde, como eu falei, da infância, quando as crianças utilizam e são dadas a elas sempre brinquedos já prontos, muito bem feitos, muito não sei o quê. Existe uma maneira de brincar, né? E ponto final. Ou vai existir 20 formas de brincar, mas as 20 formas foram programadas sobre como brincar. E aí não existe esse espaço para a criatividade, ou quando a criança vai se utilizar da criatividade, nem que seja para quebrar o brinquedo, isso é penalizado, né, porque também não é bem visto. Então, da infância, ao passando para o nosso desenvolvimento, enfim, da vida e até mesmo nossa vida adulta, onde que existe esse espaço? Até mesmo no âmbito acadêmico de pesquisa, por exemplo, que seria um lugar para a criatividade, também não existe, porque a própria institucionalidade universitária, por exemplo, ou acadêmica, tem pedido muito um reforço sobre a reprodução, né? Tanto que já existem pesquisas, vocês podem buscar, né? A gente está falando aqui sobre as buscas, eu não vou colocar nenhuma referência disso, porque, enfim, mas vocês podem buscar, porque existem referências fartas sobre como os próprios cientistas não têm conseguido criar nada. Até porque eles têm tempo para criar, né? Quando são demandados que eles produzam e não criem, né? E existe essa diferença entre a produção e a criatividade e a criação. Porque a produção pode ser um processo de reprodução. Eu posso produzir, mas se eu estou conectado em uma máquina que me diz como produzir, eu não estou criando.
Mas o criar, ele exige de nós uma atitude diferente. Ele exige de nós uma disposição ou uma espécie de disponibilidade diferente, a qual nós estamos de fato nos propondo a transformar, né, a mudar, a alterar, a fazer diferente. Então a criação, ela já vai ser diferente porque a criação ela envolve um processo que é próprio, um processo de apropriação. Ou seja, quanto mais nós vemos, né, a nossa sociedade utilizando e se conectando a certas máquinas e a certas programações maquínicas, menos a gente vê isso e entramos nessa contradição contemporânea. Entendendo isso, então, que eu trouxe aqui com vocês, né, é importante pensar que se a base do pensamento é a sensação, se a base, então, daquilo que nós podemos criar, né, é a sensação, como podemos voltar para isso de uma certa maneira, né? Não no sentido nostálgico, mas um voltar para o presente, né? Não um voltar para o passado, mas um voltar para o presente e para o futuro, né? Um voltar criativo, uma espécie de retomada ou até mesmo dessa apropriação, como eu falei. Como retomar, né, que esse eros que existe, essa paixão, esse desejo por ser, né, aquilo que nos move, que também tem como base as sensações. Como poder mudar isso que a gente está vivendo, ou como lidar com essas contradições de uma forma. Eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, né? Mas esse vídeo aqui foi baseado no capítulo do livro Não Coisas, do Byung-Chul Han. Tem um capítulo chamado Inteligência Artificial. Então eu estava estudando ele e aí me veio essa reflexão em que eu trouxe para vocês esse pensamento aqui, né? Ou a minha reflexão, a minha tentativa de criar algo novo, mesclando com outras coisas que penso por aí, né? Com outras filosofias, com algum outro olhar. Até porque o Byung-Chul Han ele traz muito uma referência heideggeriana e a minha base de pensamento vai muito mais para um campo esquizoanalítico, Deleuze e Guattari, né? Então acho que deu para ficar um pouco evidente isso, além de outras referências que eu costumo deixar aqui abaixo também, né? No mais, gente, gostaria de agradecer quem chegou até o fim. Deixe seu like, se inscreva para acompanhar os novos vídeos, né? E aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau.